Tá? Olá! Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui, Roberto Martins, não é isso? Para a gente poder ter aquele bate-papo de toda terça e quinta, como você tem visto aí nas nossas lives, não é isso? E a gente, depois que termina aqui o nosso Instagram, a gente ainda coloca no Facebook, coloca aí no YouTube, né? Então vamos começar mais um dia de live maravilhoso, hoje com a presença extraordinária do meu amigo Jorge Penteado, especialista em inteligência espiritual, vai nos esclarecer tudo a respeito disso, de como você... A gente fala muito aqui, né, de espírito, mente e corpo, para que a gente possa entender essa parte espiritual, essa parte que nos conduz, como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor, né, para que a gente possa ter uma vida mais sadia, mais saudável mentalmente, espiritualmente e atingir melhores resultados. Então essa é a ideia, né? Já estou aqui, já meu convidado já está aí. Eu queria que você me dissesse se está bom, se está ótimo o som, o visual. Já vou te chamar, Jorge. E pessoal, né, reiterando sempre, nós temos aqui nossos encontros às terças e quintas, onde eu tenho trazido pessoas sensacionais, pessoas espetaculares em suas áreas. Temos falado de vários assuntos baseados no desenvolvimento humano e empresarial. Ou seja, nós trabalhamos a pessoa, o indivíduo e também trabalhamos negócios, para que você possa ter uma vida mais plena, para que você possa entender como associar, né, o seu desenvolvimento como pessoa, como isso influencia nos teus negócios. E, como eu tenho dito, algumas pessoas, profissionais liberais, também têm nos procurado ultimamente. Então nós estamos trabalhando também com profissionais liberais. Transformar essa ideia de ser um profissional liberal, você ter seu consultório, ter seu escritório de advocacia, por exemplo, transformar isso em business, num negócio. Então nós temos uma mentoria voltada para isso, né, uma mentoria empresarial voltada para o desenvolvimento dos empreendedores. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre negócio e sobre pessoas, sobre desenvolver pessoas, como você se desenvolve, autoconhecimento. Isso sempre tem sido a tônica dos nossos encontros. E os nossos convidados contam, né, como chegaram até aqui, qual foi a trajetória, não é isso? O que estão fazendo agora, como estão divulgando o seu trabalho, como estão crescendo. Quinta-feira passada, acho que foi quinta-feira, hoje é terça, né? Acho que foi quinta, nós tivemos um encontro com Mariana, acho que foi quinta-feira, uma pessoa excepcional, trabalha muito EAD, ensino à distância, e ensinou como que ela consegue cuidar dos filhos, ser aluna e professora, isso mesmo. Além de dar aula para o ensino superior e tudo mais, colocar a universidade corporativa dentro das empresas, desenvolver a universidade corporativa, ela também é aluna, né? É doutoranda, está fazendo doutorado. Então você imagina, quando você quer, você se adapta e você consegue achar dentro de 24 horas capacidade e tempo hábil para você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta e se desenvolver. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso. Todos os nossos encontros ficam gravados, mas eu quero te fazer um convite, você que está aí nos assistindo, você que está aí agora, que está ao vivo, né? As pessoas estão chegando, a gente está aqui enrolando um pouquinho, enchendo um pouquinho de linguiça para o pessoal chegar, você faça suas perguntas. Coloca aqui as suas indagações para que nós possamos participar, colocar isso tudo para o Jorge aqui, que ele vai responder com o maior carinho. É uma pessoa excepcional, é um amigo que eu fiz na internet, como vários amigos que nós temos feito aqui com as nossas conexões online, que mostrou várias coisas interessantes, mostrou caminhos que eu tinha ouvido, já viu quando você ouviu o passarinho cantar, mas você ainda não tinha e sabia a noção certa. E conversando com ele, trocando muitas ideias, muito bate-papo, uma conversa muito bacana, a gente pôde trocar muito e aprender muito. Sou muito grato ao Jorge, sou muito grato à sua experiência, colocar todo o seu conhecimento a serviço da gente, das pessoas, porque nós precisamos de pessoas assim, que estejam aqui no mundo, que ontem eu falei sobre Ikigai, né? Fiz uma postagem sobre Ikigai, que estejam realizando o seu propósito, e quando o seu propósito é desenvolver pessoas, você transmite isso toda hora, todo momento, a todo instante. E o Jorge é essas pessoas, tá ok? Então daqui a pouquinho a gente já vai estar chamando, daqui a pouquinho não, eu vou chamar aqui, que ele me avisou, estou só esperando o pessoal chegar. Pessoal, vão chegando aí devagarinho, por favor, eu gostaria do feedback de vocês, se o som tá bom, se o áudio tá legal, se o vídeo tá ótimo. O Paulo acabou de chegar, Gleidson, meu mentorando, né? Sara também está aí, quer dizer, o pessoal está chegando.
Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E dizer o seguinte, eu estou fazendo o que eu amo. E eu falo isso, prego isso, e você tem que fazer aquilo que você prega. Então a ideia é essa. Então, como a única dificuldade que eu tenho, estou superando, cada dia que passa eu vou aprendendo mais, é trabalhar com os mecanismos digitais, né? Entender as redes sociais aqui. A gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem, a gente tenta entregar o melhor, né? Independente da parte tecnológica. Espero que o som esteja ótimo para que você possa escutar onde quer que você esteja, que o vídeo também, a imagem esteja boa, mas fundamental aqui, a minha preocupação maior é que o conteúdo possa atingir você e te causar alguma transformação, que esse conteúdo que eu levo, que as pessoas que eu convido aqui levam, né, possa de alguma forma tocar o teu coração, o teu espírito e melhorar, tirar alguns paradigmas que possam estar atrapalhando a sua evolução, atrapalhando você encontrar realmente aquilo que você quer fazer, aquilo que te faz feliz, ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida que nós estamos vivendo um momento de ansiedade, de muita angústia, que você possa passar de uma melhor maneira possível esse momento, né? Para cada um de nós corresponde a um momento muito complicado. Hoje eu tive mais uma notícia da perda de um amigo e isso mexe muito com a gente, né? E eu queria que todos esses encontros, quando eu comecei a fazer, foi justamente para isso, para ter uma válvula de escape, para que eu pudesse estar aqui conversando com vocês e para que nós possamos levar conhecimento, levar um pouco da nossa experiência, da nossa vida, e para que dessa forma, nessa uma hora e pouquinho que a gente costuma ficar aqui, esse conforto possa chegar até você, tá ok? Então, deixa eu chamar aqui meu convidado, acho que eu já enrolei bastante, né? Como diz um amigo meu, já falei muito nessa bagaça. Deixa eu chamar aqui o Jorge. Jorge, deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar. Tá aí, pessoal. Vocês vão ver que pessoa sensacional, que profissional de altíssimo gabarito. E eu vou falar aqui com ele. Estou aqui. Jorge! Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, tá ótima a ligação. Tá ótimo, então bom. A imagem também está muito boa. Eu não tenho costume de usar os microfones, né? Porque atrapalham muito aí. Então, é questão de... Mas o som está chegando bem aí? Está ouvindo bem? Tá ótimo, tudo sensacional, muito bom te ver, muito bom falar contigo. E estava aqui falando do pessoal, como eu sou grato pelas pessoas que têm vindo aqui participar com a gente, e você poder agora falar um pouquinho do teu trabalho, da sua missão, né, do teu propósito. E queria te avisar o seguinte, Jorge, você vai ficar aqui à vontade, a gente está aqui no bate-papo, eu vou estar olhando para cá, pessoal, para a televisão, para o telefone, e vou estar olhando para o lado de vez em quando, que eu estou também com outra máquina aqui, outro computador, respondendo as pessoas, que a gente está respondendo aqui a galera, fazendo as perguntas, e vou passar as perguntas aqui também para você. Tranquilo, Jorge? Ok, tranquilo. Bom, então, me fala um pouquinho de você, fala pra gente aí quem você é, como você chegou até aqui e para onde tu vai. Ok. Na verdade, eu gostaria de dar uma boa noite a todos aí que já entraram e, à medida do possível, a gente vai avançando e cumprimentando as pessoas. Mas, na realidade, eu tive uma vida não tão dolorosa como a grande maioria das pessoas tiveram, né? E eu levei, então, um certo tempo, que não foi pouco, quase 60 anos, para chegar no ponto que eu cheguei. Hoje eu já estou com 68 e há 8 anos eu estou trabalhando com muito afinco para poder trazer às pessoas a visibilidade do que significa a inteligência espiritual na prática, que fará com que elas possam realmente buscar o propósito, que é único para todos os seres humanos, nós vamos falar sobre isso depois, e este propósito é que fará com que ela dê sentido à vida, dando, digamos assim, achando passos, caminhos, para que ela possa estar sempre num crescente. Isso está muito ligado ao propósito, e eu vou falar dele com vocês. A minha vida em si, como eu disse, não tem nada especial. Eu trabalhei durante 38 anos fazendo projetos a nível internacional numa grande multinacional francesa e tenho bastante experiência de vida aí, e muito conhecimento de várias culturas espalhadas aí pelo mundo, mas quando chegou numa certa idade, alguma coisa estava assim faltando, sabe? E eu e minha esposa, descobrimos que nós estávamos muito afastados do lado espiritual do processo. Até chegamos a ficar 3 anos imersos, né?
foram 3 anos sabáticos estudando escrituras sagradas e, enfim, tudo voltado à parte, digamos assim, da religião, né? Foi quando a gente aprendeu que religiosidade é um problema muito grande para as pessoas e que esta inteligência espiritual que eu vou tratar aqui hoje, Roberto, é uma inteligência que vem do lado científico do processo. Eles vêm corroborar coisas que a religião fala, mas para a religião muitas vezes era sinônimo de milagre. E na realidade agora nós temos pesquisas que confirmam que não é bem assim, né? Tudo tem um motivo de ter acontecido e tudo você pode, digamos assim, prever. Você pode trabalhar, então, na gestão da sua mente. O assunto é muito amplo. Aí vamos ver como é que a gente vai encaminhar isso aí. Eu te dei vontade, tá? Tranquilo, não. Eu acho que... Não, fique à vontade, com certeza. Deve ter um delayzinho de 1 segundo ou 2. Aí, né, me perdoem, né, se a gente atrapalhar ou conversar. Mas eu acho que você trouxe é fundamental. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais você vai buscando o conhecimento, né? Não importa a idade, mas chega uma hora que teu coração, ele parece que ele te pede, né? Parece que você realizou tantas coisas, como é o seu caso, mas te pede alguma coisa que você nem você mesmo sabe explicar o que que é, né? É um vazio estranho, pelo menos eu digo por mim, né? Eu não estava... Eu falei com um amigo meu, eu poderia, antes da pandemia, ter montado outro negócio. Eu tinha outros negócios que eu tinha feito, em termos de empresariais, de comércio, e eu não queria mais isso. Eu não queria, e eu não entendia o que que era. Eu falei, pô, como é que pode? Aí, por fim, um amigo me chamou para montar uma pizzaria. Não, pizzaria seria uma pizzaria relativamente em tamanho, não, médio porte. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu sou de decidir as coisas muito rápido, de falar se quero ou não, muito rápido, e aquilo me incomodou. Falei, ué, como é que eu não senti meu coração, né? Vamos fazer esse negócio aí acontecer e tudo, e é um desafio, e eu gosto, e aquilo me incomodou. Aí nesse dia que essa coisa me incomodou, eu fiquei, sei lá, 1 semana, eu acho, muito incomodado. Falei, pô, eu quero, né, montar um negócio, quero voltar a administrar alguma coisa assim do gênero. Eu tinha saído da sala de aula, e a sala de aula tinha me deixado com desconforto. Adoro ensinar, mas a sala de aula tinha me deixado com desconforto da sala de aula, do local onde eu estava ensinando, não estava mais me fazendo feliz. E eu falei, vou montar um negócio, e quando veio a oportunidade de montar um negócio, aquilo não me acendeu. Né? Aquela chama que tem todo empreendedor, né? De você montar, fazer plano de negócio e tudo, sair pesquisando e coisa e tal. E aquilo me incomodou, falei, pô, não é possível. Foi quando eu comecei a minha busca por um propósito maior. Não um propósito maior no sentido de divino, né? Quando a gente fala isso, as pessoas acham que tem que ser salvar a raça humana. Não, mas algo que me fizesse feliz. E aí eu falei, poxa, o que vai me fazer feliz? E aí eu gostava muito de ensinar. Aí foi quando eu comecei a fazer a busca do autoconhecimento, técnicas, aí conhecer algumas coisas, para descobrir que eu gostaria de ensinar do meu jeito aquilo que me faz feliz, passar para as outras pessoas. E aí juntei toda a experiência que eu tinha, né, de desenvolvimento empresarial, gestão empresarial, MBA, educação corporativa, enfim, e algumas experiências aí, 30 e tantos anos já na área, e montei os treinamentos que me fazem feliz, que me deixam com o coração, assim, eu tenho amanhã um mentorando 6 horas da manhã, 6h30, e hoje eu vou dormir fatalmente 1 hora da manhã, quer dizer, e acordo pulando da cama. Então eu queria que isso também tocou no teu coração, não é isso? Alguma coisa tocou em você, mesmo tendo toda essa realização profissional que você tem e tudo mais, você também sentiu isso? Foi assim que te levou para a condução dessa parte espiritual? É bem nessa linha aí, né? No caso, assim como você, amanhã 6h53 eu faço uma live também. Então, por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Porque, na realidade, eu falei de um propósito universal que existe. Esse propósito universal, eu até vou fazer uma ressalva aqui. Eu uso muito, às vezes, as escrituras sagradas, porque o brasileiro, no geral, ele é cristão. 80% dos brasileiros estão nessa faixa
digamos assim, do cristianismo. Então, quando eu uso as escrituras sagradas, eu poderia estar usando qualquer um outro, digamos assim, qualquer uma outra escritura de outra religião ou de alguma seita, do que for, porque todas elas que são sérias, elas atendem tudo que a inteligência espiritual coloca com relação a nós termos a essência espiritual. A ciência descobriu foi isso, né? Que nós somos espírito, e isto é a nossa essência. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós precisamos saber como usar isto. E olha só que coisa incrível que eu vou falar para você agora. Eu sou um baby boomer, né? Sou lá da época de 50 e alguma coisa. E o que significa isso? Até ali, a única inteligência que se conhecia e que se dava, pelo menos publicamente, digamos assim, conhecimento e se apresentava ao público, era a inteligência intelectual. Então, durante muito tempo, foi praticamente um século, né, em que a inteligência intelectual ela foi aquilo que o mundo usou. E é por isso que muitas pessoas dão valor demais à parte intelectual do processo. Porque ainda hoje as escolas não estão adaptadas. A inteligência emocional veio no final do século passado, por 95, mais ou menos, e ela mal começou a ser introduzida, 10 anos depois, aí veio a inteligência que eu chamo de inteligência sobre as inteligências, que é a inteligência espiritual. É a que cria um amálgama de maneira que tudo que é intelectual quer realizar poderá ser feito através da inteligência espiritual, o lançamento de emoções, que seria o lado da inteligência emocional, concordante, harmônico, para que de fato você faça. Isso é um problema que você vive na sua mente, né? E é um problema que você, se conhecer, você vai aprender a fazer a gestão da sua mente, a controlar seus níveis de energia e saber até onde você está usando ou não o que você tem de melhor em você, que é o próprio Criador. É só isso, né? Uma coisa tão simples, né? Mas o próprio Criador. Você tem o mesmo poder que ele tem, só que você não sabe ativar, você não sabe usar. E hoje a ciência está nos mostrando que isso é uma realidade, é inquestionável. E então tem uma convergência entre religião e ciência de que nós somos espírito na essência. E isso faz com que a inteligência que chegou para nós por último é a que mais importava sobre tudo, né? E é só agora, mas é um complemento, é uma evolução, né? É só agora que a gente está conhecendo. E eu quero aproveitar porque eu falei de propósito rapidamente, e eu estou aqui por um único propósito, que deve ser o de todo mundo, todo ser humano. E esse propósito é de servir. Servir e servir cada vez mais. Não é servir hoje e descansar e daqui a pouco vou lá e sirvo de novo. Não. Você tem que servir de maneira crescente, cada vez mais. E você deve perguntar assim, mas os meus dons, né? E os dons que eu recebi também do Criador? Eu gosto de dar aula, eu gosto de relacionamentos onde eu possa acrescentar algo para as pessoas. Eu fui professor muito tempo, entre tudo que já fiz, né? E, inclusive, comecei como professor e praticamente terminei como professor. Eu digo no dia a dia, né? Até que eu tomei a decisão. Eu sou hoje um mentor e, como mentor, eu quero trazer para as pessoas a visão que a inteligência espiritual trouxe. Tem o quê? 10 anos para 15 anos no máximo. Só que no Brasil, infelizmente, não foi tão bem divulgado e está sendo muito pouco utilizado. Então, eu me considero, sobre a inteligência espiritual, um precursor, dentro do que é o parâmetro que no mundo está rolando, né? Que no mundo está sendo utilizado e fazendo com que, não só no seu interno você resolva uma série de coisas, assim como no seu externo, no ambiente onde você frequenta, ou nos ambientes que você frequenta, mas, mais que isso ainda, dentro das empresas, como é que você emprega isto?
para que a sua empresa comece a ter, digamos assim, saltos quânticos em resultados, né? Saltos que você hoje nem imagina. Seria de uma ousadia tremenda e você não saberia como fazer. Mas tudo isso a gente pode conversar. Então eu fiz uma introdução. Você, eu, qualquer um que está assistindo hoje a live e qualquer um que também não está assistindo a live, tem um comando. Nasceu e foi colocado aqui pelo Criador com um objetivo único. Qual é? Servir. E servir quem? Um aos outros, de maneira que o todo avance. Nós falamos que o universo está em expansão. Este é o avanço, este é o crescimento. E se eu quero estar harmonizado com tudo, você falou assim, não estou naquela de uma vida muito melhor, de não sei o que e tal, né? Você deixou isso aí na sua colocação ainda agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos aqui exatamente para levantar esse caos no sentido de expulsá-lo do universo. E nós fomos feitos, e assim o Criador deixou muito claro, nós fomos feitos para governar. Governar tudo sobre a face da Terra. Está lá em Gênesis isso, para quem quiser procurar e se aprofundar um pouco mais. Exceto uma coisa. O que é esta uma coisa? É o próprio ser humano. Eu não estou aqui para governar nenhuma outra pessoa. Para governar tudo que você imaginar. Outra pessoa não. Com este eu tenho que colaborar, porque o todo só vai conseguir se expandir se todas as partes desse todo, onde nós nos incluímos, estiverem colaborando e também se expandindo juntamente com o universo. Harmoniosamente. Bom, se deixar, eu falo aqui mais 3 horas. Então, eu dou uma paradinha agora para você dar uma dirigida aí. Não, eu estou aqui apreciando. Sensacional. Agora, você falou um pouco aqui agora do o que, né? Já definimos, ou quer definir mais o que é a inteligência espiritual, não é isso? E depois eu gostaria que você colocasse um pouquinho disso na prática pessoal. E depois nós vamos partir para a prática dentro das empresas, né, que é o que você está levando agora, não é isso, Jorge? Você tem feito isso dentro das empresas, dentro das organizações, porque eu costumava falar muito isso em sala de aula. Você deixa uma cadeira parada num canto, você vai chegar daqui a uma semana ela está ali, daqui a um ano ela está ali, daqui a 10 anos ela estará ali. Né? Você coloca uma máquina para fazer uma coisa, ela vai ficar repetindo aquilo ali, você vai ficar dando manutenção a ela, mas ela vai fazer aquilo ali sempre de forma repetitiva. O ser humano não. O ser humano ele é um ser que depende da vontade dele. Então, às vezes, você mostra para ele alguma coisa e, mesmo sendo aquilo ali benéfico para ele, ele não tem a vontade de fazer. Né? Ou ele não faz justamente pela vontade contrária, pela má vontade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nas organizações, a empresa é feita de gente, né? Não existe empresa feita de outra coisa ainda. Tem setores robóticos, né? Mas não tem uma empresa totalmente robotizada ainda no mundo, que eu saiba. E não vai ter nunca. Talvez, né? E o ser humano, lidar com o ser humano e entender... Eu trabalho muito com clima organizacional, eu trabalho muito com principalmente a mentalidade do dono, com a geração de processos, né? Você criar processos, mas os processos dependem de seres humanos, depende de quão envolvido aquele ser humano está com aquela ideia inicial, né? Com a missão, visão e valores da empresa. Missão e visão e valores daquela pessoa que você vai andar ao lado. Então eu queria que você falasse um pouquinho, já que você falou de direção, mas eu acho que você já introduziu bem a ideia da inteligência espiritual. E ter a noção de ser espírito, né, é incrível, né? Você falou, agora que a gente vai ter essa noção, e veio tanta gente falar isso pra gente, né? O último que veio, né, falou tão bem sobre isso, né? Explicou tão bem explicadinho, não precisa explicar muita coisa não. Não, Jesus falou muito bem, muito claro, né? Jesus é uma das encarnações, né? Ou a encarnação do próprio Deus para trazer à face da Terra o quê? O modelo de como o homem deveria atuar aqui. Né? E se você olhar para Jesus, o que ele fazia? Qual era o propósito? Que é o que veio
e foi mostrado para todos os seres humanos? Era servir. E servir cada vez mais. Exatamente isso que eu estou dizendo. O propósito de Deus encarnado, Jesus, era exatamente o propósito que tínhamos para aquela época e continuamos tendo para hoje. Jamais uma máquina vai superar o homem. Você falou alguma coisa nesse sentido? Porque tem que ter uma inteligência de fora. A máquina ou é serial ou ela é paralela na sua constituição, ou em rede, né, como se fala na sua constituição. O cérebro humano também é assim. Você tem o intelectual, que é serial, e você tem a outra parte, o emocional, que é em rede. Só que a máquina não sabe juntar os dois. Ela é um ou ela é outro. E nós, seres humanos, temos o dom, por causa do nosso livre-arbítrio, de fazer com que as coisas sejam escolhidas por nós. Mas o interessante é o seguinte, a escolha está dentro de você. No seguinte aspecto, você sabe qual é o lado correto do processo, mas muitas vezes você não usa. Por quê? Porque você tem verdades que você aprendeu na sua infância, ou quando era adolescente nas escolas, posteriormente no seu trabalho, verdades que você via e absorvia porque via. Agora, as verdades espirituais, elas estão em você, a ponto tal que se você pergunta a uma pessoa o que ela faria se alguém viesse e desse uma bofetada na face dela. A grande maioria das pessoas, pelo conhecimento que tem ou pelo que já ouviu falar, vai dizer daria outra face. A resposta está errada? Não, não está errada. Mas aí você pergunta para ela, e o que você fez quando você levou a bufetada? Reagiu. É assim. Então você tem o conceito correto, você tem a compreensão, mas você não age assim. Por quê? Porque o emocional interfere no raciocínio. E se não tiver a inteligência espiritual para fazer com que isso aí entre, digamos assim, num acordo, né, vai ser um problemaço na sua cabeça, na sua mente. Você vai ficar com uma vibração muito mal, vão te levar para ansiedade, para depressão. Isso vem o quê? Do medo daquele raciocínio que você está fazendo, porque o lado emocional verifica que se o raciocínio não tem uma compreensão absoluta do processo, o que ele faz? Ele cria dúvida nesse raciocínio. O lado emocional criou dúvida, nada vai acontecer. Vai ser exatamente como você estava fazendo, né? Então, precisamos, vamos dizer assim, ativar a nossa inteligência espiritual, compreender o que é o Criador, que de fato nós somos criados, nós não poderíamos ser as únicas coisas a não ter sido criadas na face da Terra, né? Claro que temos um Criador. E agora sabemos, e a ciência afirma isso categoricamente, que somos espírito, né? E testes já foram feitos em áreas da nossa memória, onde está o ponto Deus, chamado pelos cientistas, que você tem toda uma iluminação dessa área quando você está falando de religião, quando você está falando de alguma coisa do sobrenatural. E agora você descobre o seguinte, você faz parte do sobrenatural. Você tem um pé no sobrenatural, vamos dizer assim, né? Só não sabe controlar. Então, quando eu falo de inteligência espiritual, é para se posicionar, para que você possa começar, então, a entender como fazer as coisas. Então, tem muita coisa, Roberto, que dá para se falar, mas você colocou alguma coisa para mim do tipo, como é que essas coisas podem ser usadas na prática? Na prática, o que nós temos é uma série de processos que hoje te permitem medir, metrificar a sua espiritualidade, né? É um trabalho que você faz, que envolve personalidade das pessoas, e você tem muito cruzamento de informações, mas hoje, se você tem um objetivo bastante claro, eu diria assim, você faz com que ele se concretize.
com que ele realmente, pelo lado da sua fé e não pelo lado do medo, que são coisas opostas, né, acabe se realizando. Você falou uma coisa interessantíssima. E eu até amanhã estou fazendo uma live onde eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que, na realidade, nós tomamos o conhecimento de visão e missão e ainda valores quando a gente entra numa empresa ou vai trabalhar dentro de uma empresa, nem que seja uma consultoria, né? E muita gente pega aquela visão, pega aquela missão do momento, né, e engaveta. Os valores, então, esquecem totalmente. Como é que um negócio desse pode dar certo, entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Não vai dar certo. Mas nós estamos falando de empresa. E como é no homem? No homem é propósito, que é o equivalente à visão. E objetivos, que são os equivalentes à missão. Os valores, eles são os mesmos. Você tem que ser íntegro. Você precisa estar ali sempre dentro das leis universais. Mas não é porque, se não ficar, vai sofrer algum tipo de dano. Até vai, porque vai ficar atrasado, vai ficar parado, né? Paralisado na Terra aqui. Mas não por culpa de ninguém, por sua. Né? Sempre, todo problema que uma pessoa tem é dela, está dentro dela a solução. É ela que precisa enxergar isso aí. Então, eu falei que o nosso propósito do ser humano é servir, e servir cada vez mais. Eu, por exemplo, sirvo levando essa compreensão às pessoas e tentando angariar cada vez mais pessoas para que a gente faça um mundo melhor, que é aquilo que você tinha brincado lá no começo. Um mundo melhor, porque a saída é essa. A saída é se harmonizar com o todo, com o universo. Agora, é fácil? Não, mas se não tiver alguém que comece a trabalhar, a divulgar isso, né, o que vai acontecer? Vai só piorar, como vem acontecendo. Daqui a pouco nós estamos aqui numa era pré-diluviana. Daqui a pouco não é aí para resolver a situação. Mas pode falar. Deixa eu te pegar aqui um pouquinho. Antes de mais nada, né, quando você estava falando de sermos na imagem, né, do todo, né, e tudo mais, eu lendo, você vê que nós somos a centelha, né? Quer dizer, nós temos tudo que o todo tem, né? E você tem a parte do Levi Godard que eu adoro, que ele fala, eu sou. Quer dizer, quando você tem essa consciência de ser, né? Uno com o todo, né? Eu faço parte. Não naquela coisa eu estava falando outro dia, separando o orgulho de... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Né? Vaidade não, mas vamos botar aí. Fica aquela coisa meio vaidosa, né? Ruim. A ideia não é essa. Eu faço parte do todo, eu sou o todo. E no Kybalion vem falando sobre isso, né? O Kybalion fala muito sobre todas essas leis universais e fala que o todo é justamente isso. É essa mente cósmica, né? Da qual nós fazemos parte, que nós estamos aqui e ter essa consciência. Quando a gente fala de servir, é uma coisa muito, muito... que eu tenho visto, as pessoas não conseguem, não sei se as pessoas não conseguem, se seria essa expressão, mas você entender a importância de servir mesmo, de estar feliz fazendo o que você faz. É isso. Você não consegue servir se você não estiver feliz fazendo o que você faz. E fazer o que você faz, eu costumo dizer muito, de repente você gosta de fazer pão. E quando você está feliz fazendo pães, olha como que você está passando essa energia de felicidade, essa alegria, isso tudo para as outras pessoas. O teu servir é esse, né? O quantos nós vemos agora as pessoas que estão na linha de frente trabalhando contra a pandemia. Imagina se essas pessoas não gostassem de servir, né? Elas não iriam. Né? É o servir dela que faz ela ter forças, que faz ela ter coragem, que faz ela ter energia, que traz para ela uma força que extrapola a razão, que extrapola o ser humano, né? Você colocar a tua vida em risco todos os dias, todas as horas, para cumprir a tua missão. Sim. Né? A gente sabe que pessoas estão indo para a rua trabalhar, né? Precisam ir, literalmente, para trazer seu pão de cada dia, e infelizmente não tem outro caminho, mas esses que estão na linha de frente, que estão combatendo a doença, que estão ali ajudando pessoas,
Você imagina, muitos deles não precisariam estar ali financeiramente, digamos assim. Mas eles vão mesmo assim porque a missão deles, o serviço dele é tão forte, né, que ele não tem como ele não fazer. Então, quando você descobre o teu servir, né, amar ao próximo, né, quando você consegue, e óbvio que isso tudo é um exercício, né? Isso, tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, são exercícios. Não tem como de um dia para o outro ser transformado. Você vai se exercitando, vai melhorando, vai vendo. Na mentoria que eu faço, eu vejo meus mentorandos redescobrindo coisas que eles tinham esquecido de si. Sim. Vendo valores que eles não sabiam que tinham. Vendo coisas que estão se repetindo, que eles podem acabar com aquele ciclo de repetição. Você vai falar sobre isso também, que eu sei. E começaram um outro ciclo, que é a causa e efeito, que fala no Kybalion, né? Não existe casualidade, existe causalidade, né? Sim. Existe a causa e o efeito, né? Você precisa entender isso. Aí você agora também citou uma coisa que eu adoro, eu falo muito isso para as pessoas, não existe jogo de culpa, ninguém é culpado, existe um jogo de responsabilidade. Você entender que você é responsável, né? Mas não é responsável no sentido de culpa, é responsável no sentido de que eu posso melhorar. Está no meu controle. Né? Se eu assumir esse controle de forma verdadeira, sincera, eu posso mudar muitas coisas da minha vida. Não é isso? Eu posso mudar, inclusive, foi o que você falou, eu começo a entender e melhorar minha mente. Então eu começo a controlar meus pensamentos e controlo meus sentimentos. E começo a ser senhor do meu ser. Então isso aí é fundamental, eu adorei você ratificar isso aí. Não, né? É bem por aí. Perdão, e a prática que a gente estava te falando, que eu estava te perguntando, Jorge, é justamente isso. Como que eu vou praticar isso? Como que eu vou praticar minha inteligência espiritual? Começo por onde? O que que eu faço para começar a ter ideia, para ter conhecimento disso, para ter noção? Como é que eu faço? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ser, digamos assim, feliz na colocação para que todos possam entender com facilidade. Na realidade, você precisa dar sentido à sua vida. O que significa isso? Significa você ter isso com aquilo para que o Criador te fez. Então você precisa estar comprometido com isso. É como numa empresa. Você pega um colaborador, um funcionário, você quer que ele se comprometa com a visão. E a visão que nós temos é a visão que o Criador quer de nós, é que a gente se expanda com o universo. E se expandir significa entrar em harmonia e crescer juntamente com o universo. Então, eu não estou aqui para ficar parado. Né? Então, deixa eu explicar rapidamente o que significa missão no caso da empresa e o que significa objetivo no caso do ser humano. Uma vez que a visão de uma empresa ela pode ser algo assim tão longe, que você não consegue colocar missões para atingir uma única missão, você cria estes, digamos assim, segmentos de missões, mas que vão te garantir, vão servir de ponto de controle que você está na direção e no sentido correto de que você está indo para a visão da empresa. O ser humano é a mesma coisa. Ele não vai conseguir servir ao ponto de falar, cheguei ao máximo. Nunca. Ele é variável nesse aspecto. Sempre que você quer alguma coisa, a hora que você obtém, você quer mais. Você quer alguma coisa superior. E essa alguma coisa é o servir mais. Agora, como que você fica criando objetivos, como se cria na empresa uma missão, para que você mantenha o seu direcionamento e o seu sentido para o propósito, que é de todos, servir e servir cada vez mais. Como é que você faz isso? É aqui que você vai usar os seus dons. É aqui que, se você gosta de ensinar e quer ser um professor ou um educador, seja de qualquer nível, não precisa ser coisa de faculdade, de escola, você tem que fazer. Por quê? Fazendo o que você gosta, o dom que você tem, o que a sua personalidade aponta, é que vai fazer com que você tenha um caminho gostoso de fluir até atingir o objetivo.
Agora, vão aparecer circunstâncias na frente de você durante este caminho. E você vai precisar ter do seu interior a solução para todas essas circunstâncias que se aparecem. Você precisa começar a entender que se algo que parece ruim apareceu na sua frente, com certeza ele tem o outro lado, porque há uma, digamos assim, dualidade entre tudo. Como eu disse antes, você tem a fé e o contrário da fé é o medo. Então, você se tem uma crise, você também tem a oportunidade. Como é que você quer enxergar isso aí, entendeu? Então, você vai trabalhar neste caminho, sempre fazendo aquilo que você gosta. Por quê? Isso vai te comprometer cada vez mais. E toda vez que você chega no objetivo, o que acontece? Você se fortalece. Você já vai gerar um novo objetivo que vai te manter na direção e no sentido do seu propósito mais ousado. Você vai ser intrépido com relação a colocar este outro. Olha que interessante. O que a inteligência espiritual diz? Você não pode parar de crescer. Você precisa crescer constante e progressivamente na sua espiritualidade. E como é que você faz isso? Você vai fazer isso através destes objetivos, que vão te manter sempre na direção e no sentido do propósito. E olha bem o seguinte, você tem um caminho para traçar e você tem um objetivo. Tão importante como o alcançar o objetivo é o trilhar este caminho de maneira prazerosa, de maneira que você está cumprindo, você está comprometido com o que o Criador quer de você, mas você está usando das promessas que ele te deu. Do tipo, você vai afundar, você vai prosperar, mas tem que ser aquilo que você gosta de fazer. E o que a gente vê na sociedade de hoje, muitas vezes, o que nós vemos é o filho de um determinado médico sendo exigido para ele, né, que ele estude medicina, porque ele tem que manter uma tradição. Ele está matando o cara, entendeu? Está matando o garoto. O garoto não quer. Então você precisa respeitar aquilo que as pessoas sentem que é o que elas precisam desenvolver. Se você se torna um especialista nisso, você começa a cada vez mais ser uma parte mais eficaz com relação ao todo. Você vai complementar melhor alguma coisa no todo. Por isso que você tem que fazer o que você gosta de fazer. Mas o ser humano é complexo, né? Porque muitas vezes ele fala, bom, eu me formei agora, 5 anos de estudo. Aí chega lá, me formei agora. Agora eu vou para um escritório para começar. Para começar serve qualquer um. Aí passa 20, 25 anos da vida fazendo um trabalho lá que não é aquilo que ele gostaria. Isso é que gera o vazio. É isso que depois faz com que você acorde e fale assim, poxa, mas eu não estou fazendo nada do que eu gosto na minha vida. Eu estou aqui o quê? Na verdade, você está numa zona de conforto, porque você ganha um dinheirinho ali e consegue viver. E como você tem medo de novos desafios, o que você faz? Fica ali. Né? Porque é confortável. Porque aquilo que você raciocina para melhorar na sua vida não é o que você faz. Porque você está com medo de fazer aquilo. Você tem dúvida. Será que eu vou? Só para dar uma ideia, tem uma lei universal que é chamada de lei do sacrifício. Olha só que coisa interessante. Sacrifício. Sacrifício é uma palavra que deixa muita gente assim, poxa, eu vou ser sacrificado. A lei do sacrifício significa o seguinte, eu estou numa empresa, eu tenho uma posição. Se o meu superior me chama e fala assim, Jorge, você vai sair deste cargo de gerência e vai ser diretor nessa empresa. Você hoje tem todo um conhecimento para ser o gerente e domina totalmente essa área. Mas eu preciso de alguém com vontade de inovar, e você fez muito isso enquanto trabalhou na gerência, no nível da diretoria. E aí você tem que o quê? Sacrificar aquela zona de conforto e realmente
comprar o desafio. Ah, mas eu não sei tudo que um diretor precisa fazer. Não tem problema. Você vai ter insights do criador, você vai ter uma série de coisas que chegarão para você de várias maneiras para que você possa exercer essa nova função. E você permite que outro também cresça e ocupe o seu lugar. Isso significa colaborar. Isso significa crescer, aceitar objetivos que te desafiam. Objetivos em que você vamos dizer assim, um arquiteto que faz planificação de casa, e você passa a vida trabalhando sobre isso, você não está crescendo, você está executando o que você sabe. Para crescer, você tem que fazer o que você não sabe. Você precisa buscar a compreensão desta parte nova para realmente crescer. Entendeu bem o que é o objetivo ou o que é uma missão numa empresa? Só que é um pouco mais complicado, não é uma pessoa só que faz a missão, né? Aí, sim. Temos um trabalho diferente lá. Não, mas você tocou em várias coisas, eu queria justamente levantar esse aspecto para todo mundo que está aqui. Pessoal, primeira coisa, olha só, mais do que sensacional, mais do que profundo, e quero ser muito grato a todos que estão aqui, e queria pedir uma gentileza a todo mundo. Tem um aviãozinho aí embaixo, né, uma gaivotazinha, um aviãozinho, vamos chamar mais gente para essa live, para que eles possam escutar e aprender o que a gente está aprendendo aqui, porque está sendo sensacional, eu vou fazer aqui, só precisa chamar mais 3 pessoas, vamos chamar mais gente para cá, para que eles possam compartilhar com a gente desse momento que a gente está vivendo aqui, que está sensacional. Jorge, tudo que você está falando aí está ficando cada vez mais claro na utilização na minha vida prática. Como colocar isso dentro das empresas, como colocar isso dentro da vida da pessoa, para que ela possa utilizar cada vez mais. E eu queria, de novo, reiterar aqui, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, façam suas perguntas, não é isso? E a gente vai continuar. Agora, outra coisa que você falou, é que você falou muita coisa, né? tem que dar uma pontuada aí, que senão, meu Deus do céu. Primeira coisa. Talvez esse seja o problema, porque nas redes sociais eu não tenho muita gente me acompanhando, né? Eu falo tanto que a pessoa, poxa, tem que ser mais devagar um pouco. Não sei te dizer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque é muito profundo e às vezes o cérebro ele tem essa parte também, né? O cérebro-organismo. A ideia dele é ficar na zona de conforto mesmo, nessa chamada zona de conforto, que eu não sou muito fã desse nome não, mas vamos lá, zona de conforto, de economizar energia. Então, quanto mais você obriga ele a se desprender, a buscar outras coisas, mais ele tende a parar um pouquinho, dar aquela freada. Só existe uma maneira de crescer. Você falou muito bem. São os desafios. Para mim, analogamente a um videogame. Você passa de um nível para o outro. Sim. Como que vai ser o outro nível? Eu não sei. Se você soubesse, não teria graça. Se você é gerente e você vai para a direção, ou vamos botar aí gerente, você vai para uma supervisão geral, esse é um desafio gigantesco que vai te exigir novas habilidades, novas competências, aprimorar as que você já tem, com certeza você vai ter que ficar melhor do que você já é. Isso é uma obrigação quando você sobe um degrau, quando você passa para um estágio superior. Tanto como filho, né? Você aprende a ser filho quando? Quando tu é pai. É incrível, né? Enquanto tu não é pai, é pai ou mãe, você não vai saber ser filho nunca. E como é que a gente aprende a ser pai e mãe? Não tem livro, não tem... E se tiver também não explica. Como? No dia a dia, é exercitando, é aprendendo, é com a demanda, é com feedback, é com sofrimento, é o cai e levanta. E você falou outra coisa que eu adoro muito, que eu falo muito nas minhas mentorias. A fé, né? O Caibalion fala muito isso sobre, né? O frio e o calor, eles estão na mesma régua. A diferença é que ponto da régua você está. Se você acha que está frio aqui está agora 20 e poucos graus, vamos botar aí 28 graus. Para algumas pessoas isso é muito... É mais do que isso. Não estou te corrigindo, é mais do que isso. O frio e o calor são o mesmo ponto. É circular o processo. Isso, justo. Agora, mas as pessoas entender... Você chega neles ou por um lado ou por outro, né? Sim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que você vai caminhar, é justamente isso, você vai caminhar ali e você vai percebendo essas diferenças só porque você caminhou. Se você não caminhar, você não vai perceber diferença nenhuma. Como que você vai saber se evoluiu se você realmente não se desafiar? E como que você cresce? Se desafiando, não tem como você fazer a mesma coisa sempre e evoluir.
De jeito nenhum. Não Impossível. existe. É Impossível. impossível. Justo. Então, quando eu fui montar esse último negócio que eu pensei em montar, né, não tinha a ver com a minha sintonia. Não tinha a ver com o que eu estava, foi o que você falou agora também, outro assunto que você falou, não tinha a ver com aquilo que eu queria, não tava, meu coração não estava cantando, não estava feliz. Sim. E não tinha a ver com a parte financeira, porque esse meu amigo, ele vende, agora não sei como é que ele está, tem um tempo que a gente não se fala, mas ele vendia o equivalente a 1.000 pizzas por final de semana. Sim. Então, eu estaria num jogo de, num final de semana, sei lá, ganhar 10 mil, 15 mil, 5 mil. Eu estaria num jogo desse jogo gostoso, com uma única pizzaria, poderia estar com 3 agora, 4, mas não me animou. Então não é mais o financeiro. Embora que o financeiro, a gente vai falar sobre isso, ele está muito ligado. A prosperidade ela tem que estar ligada à tua felicidade interna. Ela Ela vai... todo. Claro, com certeza. Aí vamos lá, para botar aqui o pessoal que chegou agora, eu queria agradecer que está vindo mais gente, obrigado aí pessoal, vocês estão chegando, obrigado por estarem convidando mais pessoas, sensacional. Estou olhando aqui para o lado, Jorge, que eu estou olhando aqui o computador também, estou acompanhando, e dividindo tudo que você falou, né, que eu peguei, aí minha visão, é justamente isso. E quando você, agora a gente vai partir para essa parte já empresarial, embora aqui eu falo para as pessoas o seguinte, se você administra a tua casa, óbvio, salvando as devidas proporções, você administra um negócio. Eles são muito semelhantes. Se você não tem economia doméstica, você não vai levar economia para dentro da empresa. Se você não tem organização em casa, você não consegue organizar lá. Ah, mas em casa eu sou uma coisa e lá eu sou outra. Não. De repente você ainda nem percebeu como é que você é nos dois. Mas se você perceber, tem muito do seu pessoal na sua empresa. E eu lido, na realidade eu trabalho muito só com os proprietários, né? Eu não faço treinamento para liderança, não é muito a minha praia. Eu faço mais com o dono da empresa, o dono do negócio. Por isso que eu trabalho com pequenas e médias empresas e gosto de trabalhar com o dono. E eu falo muito isso. Observa as suas características pessoais, você vai ver que você está levando para dentro da empresa. E óbvio, se você está ali e você é referência, as pessoas que estão ali estão olhando para você. Foi o que você falou também da missão. Ou você mostra isso muito claro para todo mundo, o que você quer da empresa, aonde você quer chegar. Primeiro a clareza daquilo que você quer, depois a clareza daquilo, do como que você vai fazer isso. Então, às vezes, as pessoas estão perdidas na sua vida porque elas não sabem como vão atingir alguma parte da sua vida, né, um sucesso na sua vida, porque elas não têm clareza do que elas querem. E por que elas não têm clareza do que querem? Não têm clareza de quem elas são. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual é o meu tamanho de roupa, como é que eu vou comprar numa loja? Se eu, não é isso? Para que eu encomende alguma coisa para mim, eu preciso saber o meu gosto. Eu preciso saber as minhas medidas. Aí ontem, conversando com um mentorado, eu falei para ele, tem um exercício que eu faço, ele falou, se você não sabe o que quer, comece a escrever o que você não quer. Aí ele, ué? Eu falei, porque pelo menos já é alguma coisa, você saber o que você não quer. Aí você citou uma coisa interessante para passar de novo para a tua palavra. Quantas pessoas entram na graduação, por isso que a gente entra numa turma, quando eu entrei na minha turma tinha 37, se formaram só 13. No meio foi todo mundo saindo. Teve gente que descobriu que não era o que queria, faltando um período. E eu achava aquilo absurdo. Eu falei, como é que o cara está aqui? Eu passava a noite sem dormir estudando, né? Estudava à noite, trabalhava de dia, tinha meu negócio, eu tinha família, minha mulher grávida, enfim. Aquela coisa que a gente sabe como é que é, né? Eu parei de ter churrasco no final de semana porque eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que... Enfim. Mas eu estava fazendo o que eu queria. E a pessoa ainda estava perdida sem saber o que ela queria. Então, na profissão. E agora, de 4, 5 anos para cá, trabalhando com empresários, você descobre que as pessoas montou um negócio que não tem nada a ver com ela. Só que ela colocou um dinheiro que muitas das vezes veio de indenização, ou veio de outro negócio que ela vendeu, ou veio de um carro que ela vendeu, igual já aconteceu, vendeu um carro para poder montar um negócio, ou então pior, pegou dinheiro emprestado, que é o dinheiro mais caro do mundo, né? É o produto mais caro, é o dinheiro, e ele emprestado, então Nossa Senhora pega com um banco, e a pessoa monta um negócio que ela não quer. Mas por quê? Porque ela nem sabe daquilo que ela gosta. Mas não Só sabe. Que depois ela... Não sabe porque não quer.
Não, sim, claro. Isso aí a gente tem comentado muito a respeito disso, né? Quantas e quantas coisas você falou no início, quantas coisas você aceitou como sendo verdade só porque você aceitou. E agora você falou assim, você falou uma coisa agora que eu falo muito. O medo para mim, ele é ruim. Medo, medo. Sim. A consciência da coisa, ela que é boa. Ou seja, eu estou com medo de voar de asa delta. Isso está me impedindo de ter o prazer de voar. Ah, mas está te protegendo para... Não, não, não. O que me protege é a minha consciência. Eu sei que eu tenho que verificar o equipamento todo. Eu sei que eu tenho que controlar, porque se eu sofro de aerofobia, isso foi causado por alguma coisa lá atrás na minha infância. Então, quanto que eu vou deixar de aproveitar, de ser feliz por fazer um voo de asa delta, de ultraleve, de avião, né? O medo de avião supera o medo da morte. A pessoa prefere morrer a voar de avião. Quer dizer, então, o medo para mim, ele é o fator. A consciência, sim, vai te libertar. Agora, você falou uma coisa que eu falo muito com as pessoas, que para mim é o único elemento, eu não sou muito fã de falar de sete pés, de diabo, essas coisas, mas eu costumo brincar. Para mim, a única coisa que o diabo coloca na gente chama-se dúvida. A dúvida, ela é o oposto da fé. De crer, de acreditar naquilo que você nem consegue ver, mas você sente no teu coração. Aí você falou agora para o final, para passar a palavra para você de novo. Você vai acreditando que o todo, que esse ser superior vai te munir de tudo que você precisa para realizar o teu propósito. Tem hora que você vai achar que você não aguenta, tem hora que você vai achar que não é para tu, não dá para mim, essa parada aqui está muito pesada. Vai aparecer um montão de coisa. Mas quando tu tem a fé que se você escolheu o caminho porque ele te guiou, né, ele te deu uma orientação ali, você está no teu caminho, você vai entrar, eu costumo falar para as pessoas, né? Você vai andar no vale da morte. Sim. A tua certeza é que ele está contigo. Isso. E para tu ter essa certeza, você tem que estar com ele. Né? E Tem que aceitar. eu leio... Hã? Tem que aceitar. Sim, né? E eu não leio muito igual você, que você não só lê, você é estudioso da coisa. Mas eu uso uma passagem, né, eu uso do meu jeito, né, que eu gosto de usar do meu jeito, né, que é o seguinte: tá lá aquele pessoal pescando naquela escuridão, coisa e tal, estão ali de noite, e ouve uma voz, ou então vê um negócio ali assim, né, uma sombra, alguém, aí, pô, tem alguém ali, cara. Aí daqui a pouco eles ouvem uma voz, pô, eu acho que essa voz é conhecida. É que, mas Jesus, carasca, Jesus? Aí ele fala, pô, né, fala para um deles, né, pô, vem aqui que eu quero falar contigo. Então, quando ele vai, ele está indo na fé. Mas aí veio a dúvida, né? Ele duvida, será que é isso mesmo? Aí ele afunda. A dúvida, será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Eu consigo? Eu posso? Eu mereço? A dúvida, ela acaba com qualquer coisa. Parece que ela corta, né? O universo está te entregando, mas você duvida. E não pode duvidar. Agora continua você. Bem, tudo bem. O que você está colocando é muito importante. Vou até me aprofundar um pouquinho mais do lado da nossa maneira de ser, né? Nós somos, então, na essência, um espírito. Nós habitamos um corpo. E nós temos uma mente que faz a conexão entre o espiritual e entre o nosso corpo. Agora, esse espiritual, até 15 anos atrás, não era considerado pela ciência. Não tinha grandes, digamos assim, pesquisas divulgadas, né? Porque elas são antigas, muitas que são dos anos 50, mas não tinham credibilidade na época. Então, o que acontece? Como eu disse, eu vou entrar de maneira um pouco mais agora, num outro nível da conversa, que é assim: a sua mente, ela tem um consciente e um subconsciente. O intelectual está no consciente. O emocional, as emoções, os sentimentos vêm do subconsciente. E o subconsciente é um guardião de tudo aquilo que você já tem programado ali para realizar, os seus hábitos.
as suas crenças, as suas verdades. Então, o que acontece? Se eu venho com um raciocínio novo e eu não tenho a persistência para fazer a mudança da crença que eu tenho, eu não vou conseguir fazer. Isso depende só de mim. Só depende de conhecer o consciente que você tem e o subconsciente que você tem. Então, você quer ver como você sempre vence algumas coisas com relação ao subconsciente e você consegue mudar? Eu vou pegar um exemplo assim básico, extremamente básico. Por que que uma criança aprende a andar? Ela aprende a andar porque ainda está sendo comandada pelo Criador. Ele está desenvolvendo, até ela não conseguiu ainda pensar em muita coisa, muito menos absorver muita coisa. Ela viu que precisa andar. Então, eu pergunto para você, a criança reclama porque cai? Ou ela levanta e tenta de novo, levanta e tenta de novo e vai embora? Não é assim que funciona? Depois, um pouco mais tarde, você já é um adolescente, né? Você já tem seus pensamentos, já absorveu muita coisa de todo o entorno que você viveu. E o que que acontece? É isso que atrapalha o seu subconsciente. Se você aceitou aquilo, aquilo agora é o que está programado lá. E é onde embota o código do Criador que está dentro de você. Você cobre ele com porcarias. E você precisa, e é o que a inteligência espiritual ajuda, é ter essas consciências para retirar esse lixo de cima do código que você tem. Entende como é que funciona isso? É por isso que quanto mais velha a pessoa fica, se ela não resolver o seu problema dentro de si, ela acaba morrendo cedo. Porque aquela rotina acabou, ele não acha mais sentido na vida. Aquele vazio impera, acaba, arrasa com a pessoa. Você entendeu? Existe até aqueles que falam assim, vou jogar um xadrez na praça. Xadrez não, eu sempre brinco, aqui no Brasil é dama, né? Xadrez é muito... Eu vou jogar uma daminha na praça, mas isso aí ele faz uns 6 meses. E acabou. Aquilo não tem mais valor. Entendeu? É a mesma coisa. Você, quando quer comprar um carro, eu quero, vai lá e compra. 3 dias depois ele está lá na garagem, você nem lembra mais dele. Por quê? Porque é um objetivo dele. E você tem que ter outros. Você sempre tem que ter um objetivo que você tenha que se desafiar para alcançá-lo. Isso é a vida, isso te dá vida. É isso que vai te levar cada vez mais próximo do servir e servir mais. Agora, fazendo o que você gosta é muito mais fácil. Fazendo o que você gosta, você vai ter condições de ser resiliente. Vão te pisar em cima, mas você volta. Né? Vai fazer com que você seja que se dedica, que foca, que tenha vontade daquilo. E eu digo para você, não tem nada errado. Você realiza na sua vida o que você quiser. Mas depende de como está a sua mente. Depende de como está o equilíbrio mental. E isso é que você, quando consegue fazer, você vai ser a referência na família. Mas isso não tem nada de importante você ser a referência na família. O importante é você conseguir levantar a família toda para a sua referência. Isso é legado. Isso não é pura e simplesmente, digamos assim, uma herança. O legado, você está deixando algo importante. Tudo que eu aprendi, até para que eu possa subir, eu tenho que passar para outros. E eu vou me desafiar com a nova compreensão, o novo conhecimento. Então, tem tantos exemplos de história que a gente poderia citar, né? Ou mesmo no caso de empresas. Imagine o que o Jeff Bezos, por exemplo, da Amazon, né? Pensava no início, quando ele traçou o primeiro objetivo daquele projeto dele. E 5 anos depois, ele é o segundo homem mais afortunado do planeta. Entende? Então, por quê? Porque ele de fato focou. Ele de fato quer. O querer é a chave do processo. Tanto é que existe um chavão. Querer é poder. Sim, com certeza. Mas você tem que saber que você é capaz.
E saber que você é capaz é nascer de novo. O que significa isso? Você reconhecer o Criador que está dentro de você. E limpar. Vai limpando aquelas coisas todas que foram entrando e atrapalhando. E aí você vai a 100 anos, você vai a 120 anos. Vai embora. Com certeza. Vai embora. Jorge, tem mais uma pergunta aqui, e agora eu acho que é da Will Albuquerque. E quando conhece a sua crença, né, e você não consegue se livrar, como fazer para mudar isso? Você escutou a pergunta? Sim, escutei bem. É uma pergunta assim que volta e meia chega para mim. Recorrente também comigo. O que acontece? Você tem uma crença estabelecida. Por exemplo, você nunca dirigiu e não tem vontade de dirigir, porque o medo leva dúvida para o seu raciocínio. E se você não forçar, não procurar viver aquilo que você quer, trazer para o presente, porque na realidade, né, nós temos um Deus que é atemporal, né? O tempo dele, o Kairos, é um tempo que ele vê só o presente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, enfim. Então você entende, isso aí não é só essa escritura sagrada que a gente conhece, é de todas. Você falou no livro ainda agora, né, no Cabalhon, e nesse livro está claro isso. Nós estamos falando de Hermes ali, começa toda a história com Hermes, o que 400, 500 anos antes de Cristo. E ele já tinha muito do que Cristo, praticamente tudo, do que Cristo colocou nas 6 leis que ele gerou, que ele defendeu, trouxe, que na verdade não foi bem ele juntou, e isso já vem lá de trás. Então o que eu quero dizer para você é assim, você quer trocar sua crença, vai depender do seu foco, da sua força de vontade. Por exemplo, uma pessoa fala assim, poxa, eu quero ser rico, mas não consigo ganhar dinheiro. Por que não consegue ganhar dinheiro? Porque o estado mental dela é de pobre. Entendeu? Ele sempre vai e olha para trás e fala, eu nunca consegui. Por que eu vou conseguir agora? No fundo, esse é o questionamento interno entre consciente e subconsciente. E enquanto existe questionamento, você fica onde está. O subconsciente vai te manter ali, porque até agora deu certo ali. Então ele não vai te pôr em risco. Está com dúvida? Não vou te pôr em risco. Melhora os seus argumentos para passar aqui. Então, eu costumo... Você vai resolver, Roberto, assim, vamos dizer assim, na persistência do que você quer. Só que quando a dúvida é grande, você tem que buscar compreender coisas novas para retirar estas dúvidas e ir afastando aquela força, né, que o subconsciente tem, até o ponto que troca. E troca. Eu te digo, eu faço uma mentoria de 12 passos aí, 12 semanas. Nela, eu explico em detalhe como fazer isso. Falar que agora é muito cansativo no aspecto de falar com detalhe para que a pessoa possa executar. Mas tem muito exercício prático, né, que precisa ser feito. As pessoas, eu vou dar só um pequeno exemplo do que eu estou falando. As pessoas, elas acham assim, poxa, mas o fulano de tal, o super coaching, o coaching não sei do que, aquele outro, aquele mentor, não sei o quê, todos falam que a gente pode mudar a crença. E todos falam que basta você pegar e escrever o contrário daquilo que está acontecendo na sua vida, de maneira a você executar. Isso tem um fundamento, mas envolve outras coisas, envolve emoção. E essa emoção, como você traz para esse processo? Por que o escrever é um caminho bom para isso? Porque quando você escreve, e isso aí é científico, sua mente está ocupada naquilo ali. Então você está, na realidade, escrevendo 100 vezes a mesma coisa. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, para verificar se você consegue trocar. Mas se o seu emocional, se o seu interno vê aquilo como dúvida, né? Eu sou rico, mas ele não está pensando
no futuro dele, cheio de dinheiro, com carrão, com iate. Ele só quer ser rico. Mas para ser rico tem que se mexer, tem que começar a viver. Então, não existe passado, já foi. E não existe futuro. O que existe é presente. E o homem bem equilibrado, ele vive 80% no presente. Ele precisa planejar. Para que ele planeja? Para se ver lá no futuro. Quando ele se vê no futuro e traz aquilo para o seu presente, aí o que ele está fazendo? Concretizando o que ele quer. Mas isso é de uma maneira muito macro. Não é. E você agora deu mais ou menos uma ideia, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que é um passo a passo, né? Não é uma coisa... Algumas coisas acontecem literalmente, né? Você consegue, igual aquela pessoa que para de fumar, do nada ela fala, vou parar de fumar e parei. Pronto, parou. Eu tenho amigos assim, né? Tem coisas que você consegue, tem coisas que realmente você vai precisar. Quando ela fala aqui, Jorge, né, que ela conheceu a crença, se você realmente conheceu essa crença, se você realmente está ciente de verdade, dentro do treinamento do Jorge, a gente sabe que tem isso. Nós vamos pesquisar por que você está tão feliz em ter essa crença. Porque se aquilo não está te incomodando de verdade, você não muda. Então, é aquela história da pessoa que precisa e a pessoa que quer. Quantas pessoas que nós vemos aí que estão precisando? Não é isso? Sim. Mas será que ela quer realmente? Né? É aquela história do tá doendo, mas não está doendo muito. Então a pessoa fica ali, reclama, mas não faz para mudar. Então, quando a gente descobre a nossa crença, aquilo que foi o que você falou, né? Eu quero aprender a dirigir. Você quer de verdade? Será que aí você vai falar assim, poxa, eu quero. Aí vem aquela história, mas se eu aprender a dirigir, eu vou ter que comprar um carro. Se eu comprar um carro, eu posso ser roubado. Se eu comprar um carro, eu posso bater, atropelar alguém. Será que você quer de verdade? Que você vai superar todos esses outros medos que estão dentro do subconsciente, igual o Jorge falou, para que você realmente manifeste aquilo que você quer. Porque o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o poder do subconsciente é tão grande, tão forte, que tudo que você tiver dentro dele vai se manifestar. E está se manifestando. Sim. A nossa conversa hoje é fruto do nosso subconsciente. O estado emocional que nós nos encontramos, todos nós que estamos aqui, todos que vão escutar essas palavras depois, que vão ficar gravadas, você pode ter certeza que está sendo manifestado porque está no seu subconsciente. O que o Jorge está falando é, vê o que está dentro do seu subconsciente, de verdade, identificou, vai falar sobre o treinamento daqui a pouquinho, existem mecanismos para que você possa limpar, fazer essa limpeza do teu subconsciente de determinadas coisas que lá estão, para que você possa aí sim colocar novas coisas. Porque ele vai começar, ele manifesta, você pode ter certeza disso, isso é absoluto. Isso não somos nós, isso é lei universal. Está sendo falado agora, né? As pessoas agora estão começando a ter mais conhecimento, graças a Deus, ficou mais fácil. Quanto tempo levaria para um livro desse chegar à mão de um simples mortal? É difícil. Né? Difícil dizer. Um livro de mais de 2.000 anos, 3.000 anos. Como? Quem teria acesso a esse livro, a esse conhecimento há 2, 3.000 anos atrás? E agora nós estamos falando de subconsciente aqui, como se fala de uma partida de futebol. Só que a gente precisa falar de forma profunda, de forma exequível, que é o que o Jorge está mostrando aí. Nós vamos falar agora, tá, Jorge? Vamos partir para essa parte do teu treinamento, que eu sei que é um treinamento forte, eu sei que é um treinamento de resultados, e por isso a gente está aqui conversando. Eu tenho o meu também, mas hoje é o dia de você falar sobre esse treinamento que você faz, que é magnífico, que é maravilhoso, justamente para pessoas igual aqui a o Albuquerque, né, entender que quais são as minhas crenças, o que elas estão fazendo comigo em várias áreas da minha vida. O Jorge acabou de citar uma área, a área financeira. Enquanto você tiver o bloqueio de achar que o dinheiro é sujo, que você não merece ser rico, que a pessoa rica não tem valores morais, que a maioria de nós foi educado assim, né? Rico não presta. Como é que você vai querer ser rico se você acha que rico não presta? Como que você vai ter dinheiro se você acha que o dinheiro é uma coisa suja? Então, né, se você tiver essa relação mental, já era. Isso é um paradigma que precisa primeiro ser tratado e limpo. E eu costumo dizer o seguinte, tudo é alimentado.
Não, nada existe sem estar sendo alimentado. Não existe o fogo se não tiver os elementos necessários para que ele exista. O oxigênio, né, o material a ser queimado para que se transforme em fogo. Então, se tem um sentimento dentro de você, ele está sendo alimentado. E quem está alimentando ele? Você. Né, Jorge? Você é a única pessoa que está alimentando ele. Agora, a notícia é boa. Você também vai poder parar de alimentar esse sentimento negativo, essa crença que está te limitando, e vai colocar uma crença de alavancagem que vai te colocar para o próximo nível, vai te jogar para o próximo nível. Quando você está comprando um carro. Quando você vê, você está dirigindo, viajando com o teu carro feliz pra caramba. Né? Essa é a ideia da parada, do negócio. Como eu estava falando do medo de voar. Daqui a pouco você está voando de asa delta, de ultraleve, de avião, fazendo a sua viagem, não é isso? Você tirou aquilo. Agora é um processo. E aí, Jorge, eu tive aqui, se tem mais alguém, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu não pular. O Edson falou aqui, cuidado com seus pensamentos. Cuidado é uma palavra interessante, mas não é questão de cuidado com meus pensamentos. É eu ter noção daquilo que eu penso. Essa é a ideia. Eu ser o senhor do pensamento, eu conseguir construir o pensamento, não é, Jorge? As pessoas acham que pensamento é esse que está na cabeça dele, passando para lá e para cá. Não. O pensamento é construído. Você constrói a imagem e aí você constrói o sentimento. É isso que a gente vai falar, que você vai falar agora, né? Dentro do teu treinamento, essa é a ideia, né? Tem uma parte que eu me refiro a isso, né? Na realidade, nós, seres humanos, temos dado pelo Criador atributos que eu preciso usar para realmente estar pensando. A maioria das pessoas não pensam. A maioria das pessoas, 95% da população mundial, simplesmente mantém a mente ocupada. Ocupada com o quê? Com coisas da rotina. Não está criando nada, ou co-criando com Deus nada. O que ele está fazendo? Está levando o seu dia a dia e fica pensando naquelas coisas. Eu tenho que levar meu filho à escola. Será que dá tempo? Será que não dá tempo? Eu tenho que pagar uma conta. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? Isso não é pensar. Isso é ocupar a memória para algo que não é digno dela. A memória que eu digo, desculpe a mente, que não é algo digno dela. Né? Nós precisamos, estamos aqui para pensar. O crescimento vem pelo desafio através do pensamento. E o atributo de pensar que nós temos, ele vem baseado em faculdades mentais que o Criador colocou em nós. A primeira delas é a imaginação. Só o ser humano imagina alguma coisa. E só ele pode usar essa imaginação para construir um raciocínio. E só ele tem memória para buscar situações que podem ser relevantes nesse novo raciocínio que ele está trabalhando. E só ele consegue focar, ter a vontade, o querer para valer. E o ser humano também é o único que pode ter várias perspectivas para analisar um problema, uma situação, para depois tomar o caminho da melhor delas. Os outros não têm isso. Os outros seres nem têm. E, finalmente, ele tem a intuição. A intuição é exatamente o retorno do Criador para ele quando ele faz a petição, seja ela por uma oração para os da religião, ou mesmo através de uma meditação, ou algo semelhante, um mantra, enfim, uma série de coisas. O importante é o seguinte: o Criador está dentro de você. O que você quiser, está escrito isso em todas as escrituras de todas as religiões, você peça para ele, mas ele diz, peça sabedoria. Eu te dou, mas peça. E ele vai te dar os insights, essas coisas todas, para que você, aquilo que não sabe como vencer, comece a aparecer na sua frente. Ou aparece uma pessoa que você nunca viu e é um especialista no assunto. Ou você sonha uma solução. Ou você está andando na rua e vê alguma coisa que cai como insight de achei a minha solução. E assim vai. Não, insight não é uma coisa assim que você compra no supermercado. É uma coisa que é de graça, é espetacular, está sendo dado a você a todo instante. Cabe a você estar focado no que você realmente quer,
no seu objetivo para começar a enxergá-lo. Eu sempre uso um exemplo assim, bastante interessante do que significa a pessoa começar a pensar em algo. Quando ela começa a realmente pensar, ela começa a ver esse algo para tudo que é lado. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma senhora que foi ter a primeira gestação. Até ali, ela nunca tinha tido um filho. É a primeira gestação. Então, o que acontece? Assim que ela tem o atestado de que está grávida, ela começa, ao sair, verificar o seguinte: poxa, eu andei nesse shopping aqui 10 anos. Nunca vi nada para criança. Agora, para o lado que eu olho, eu estou vendo berço, eu estou vendo fralda, eu estou vendo não sei o quê. A farmácia tem lá uma parede de fralda. Entende? Aquela loja que eu entrei para ver um eletrodoméstico, alguma coisa, nossa, tem lá uma coisa para ouvir a criança na hora que você está distante. E você vai verificar que você enxerga aquilo que você visualizou. Você procura, mesmo de maneira inconsciente, e aquilo te chama atenção. A mesma coisa, você quer comprar um carro de um modelo, para você é uma novidade. A partir do momento que você começa a pensar nesse carro, se você olhar na rua, quase todos eles que vão passar do seu lado é aquela marca, é aquele modelo. É um negócio incrível. Quando eu tive contato com isso, Jorge, né? Pessoal, vocês estão entendendo, né? Capacidade, o que o Jorge está falando, capacidade que nós temos que nenhum outro ser tem, que é você imaginar, quer dizer, você criar essa imagem e alimentar essa imagem. Quanto mais você alimenta com emoção, né? Por isso que não basta você só falar rico, é você sentir-se, é você gerar essa emoção. E quando você quando você pensa uma coisa, quer dizer, você está focado em alguma coisa, você colocou a sua atenção ali, aquilo que é o foco expande. Eu tive um carro aqui no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro só tinha um 12. Era um carro já fora de linha, era um carro que eu tinha visto num filme que eu gostava muito. Não era um carro novo, mas eu gostava muito, achava ele, né? E eu queria ter aquele carro. Então eu vi no filme, comecei a procurar, descobri que só tinha um 12 no Rio de Janeiro e um dos 12 foi meu. Sim. Então, né? E só que tinha dia que eu achava que tinha 300, porque eles passavam um para lá, eu andava o Rio de Janeiro todo, eu tinha uma confecção e tinha vários clientes, então eu andava para lá e para cá, e volta e meia eu passava primeiro, não é possível, eu li que só tem 12, como é que eu estou vendo? Mas é justamente isso. E você agora você colocou, pessoal, você que está chegando agora, primeiro agradecer a todo mundo que estão chamando um montão de gente, está vindo gente, sensacional a participação de todo mundo, perguntas, podem fazer mais perguntas. O Jorge começou no início já da nossa live, para você que está chegando agora, eu quero te convidar que você assista essa live desde o início. O início já foi pancada. Tive que dar uma freada no meu amigo, que eu falei, pô, amigo, se você... E ele falou, se deixar eu vou falar 3 horas, porque tem assunto para uma vida inteira, não precisa dizer, né? Vocês estão vendo aí agora. E cada vez profundo, mais profundo ainda, dentro dessa capacidade que o Jorge tem de entregar, né? Você está vendo aqui agora, esse momento que nós estamos aqui, você imagina quanto que é entregue num treinamento. Um treinamento feito por partes, por etapas, para que você possa, igual aí o Albuquerque ali, né, você consiga tirar a sua dúvida ali, né, e ao mesmo tempo você aprender. Né, Jorge? Que a função do mentor, eu sou educador também, estive na sala de aula, né, o professor ali, enquanto ele obedece a algumas determinadas regras, então ele entrega a matéria só. O mentor não, ele vai profundo, ele vai justamente naquilo que está te incomodando. Isso. Aquilo que precisa ser retirado para que você possa crescer. Porque, na realidade, nós somos. É como se você fosse uma planta, tá ali, tudo certinho, só que tem um montão de pedra em cima. Fica difícil você sozinho tirar todas essas pedras. É complicado. Então vem uma pessoa e tira as pedras para que você possa, né, alcançar teu maior, teu melhor. Então a ideia do mentor é justamente essa. Então, pessoal, olha só, vocês já viram que de 15 minutos para cá, o que o Jorge entregou, você precisaria ler 10 livros para você poder pegar essa ideia. Né? E de forma fácil, graças a Deus. Está ensinando de forma fácil, passando de forma simples,
porém é profundo. Se você levar isso para a sua vida, nós estamos vendo aí livros, né? O filme O Segredo, que foi superficial, inclusive, se você pesquisar dentro da internet, você vai ver eles falando sobre isso. Muitos ficaram chateados porque eles não deram de forma profunda. Mas se você for buscar, o que o Jorge acabou de falar agora, está em livros de 2000 anos. Está nas escrituras, não só uma escritura, mas várias escrituras. O poder que tem a mente e o poder que tem você entender da sua espiritualidade. Nós, quanto espíritos, né, Jorge? Sim. De evolução, de buscar o crescimento, de se conhecer. Então, Jorge, agora eu queria, Jorge, que você falasse um pouquinho do teu treinamento, que a gente já está... A hora voou, cara. A gente está em 1h23. Minhas lives duram 2 horas. Duas horas. Mas eu queria que você, se você quiser, claro, mas eu queria que você nos ofertasse, que eu sei que você está com um treinamento, que você tem um treinamento, não é isso? E você citou algumas vezes, você quer falar um pouquinho sobre ele, como funciona, qual é a ideia? Você quer falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que as pessoas estão sentindo tão carentes disso, né? De ter uma pessoa que possa mostrar isso para elas. Tá, eu vou tentar resumir, né? Porque, como eu digo, se deixa, eu avanço. Você vai fazer 4h30 de live hoje, não é por aí. Vamos lá. O treinamento que eu faço é um treinamento que vai ensinar a você um processo. Você vai percorrer ele em 12 passos, onde eu vou passar para você uma série de vídeos que você vai ter fundamentos do que eu vou me propor a discutir com você dentro da mesma semana que o vídeo foi liberado. São 12 passos, são 12 semanas. Terminadas essas 12 semanas, eu ainda te acompanho por 1 ano, uma vez por mês. Eu sempre falo que acabo acompanhando 2 vezes por mês. Por quê? Porque é gratificante demais. Tanto para quem está ali sendo mentorado, como para quem também está mentorando, né? Mentor. Roberto falou muita coisa de mentor, mas você precisa entender que sempre há alguém que sabe mais do que você e que pode te trazer esse conhecimento, e você tem também, de qualquer maneira, uma série de pessoas que precisam do conhecimento que você tem. Então, o que eu estou me propondo a fazer é uma coisa que eu descobri na minha vida e criei, é um processo. 12 semanas, 12 passos, onde tem uma parte, eu diria assim, que fica em vídeo, liberado para você na segunda-feira, você assiste, se aprofunda naquilo, faz exercício. Meu treinamento é muito prático. Se você não fizer os exercícios, não faça o treinamento. Porque a chave para que você tenha sucesso e entenda este processo depois dos 12 passos são os exercícios. Eles precisam ser feitos. Exercícios que vão te fazer sentir o que significa querer alguma coisa e começar realmente a buscar, a usar aquela lei da atração que foi pouco explorada ali no Segredo, e foi uma só, né? Eles poderiam ter explorado mais leis ali que te dariam um pouco mais de, digamos assim, de fé no processo, né? de vontade de querer realmente seguir. Mas, feito isso, esses 12 passos, esse processo, vai ficar com você para o resto da vida. Cada vez que você define um objetivo, eu vou te explicar como você define o objetivo e vão levar você a crescer. Vai levar você a se desafiar para o crescimento. Então, existe todo um trabalho para ser feito nisso. E termina lá no último passo, onde eu trago para vocês o conceito do Mastermind, que é o quê? A ampliação da mente. E como é que isso funciona? De que maneira essas reuniões entre mentes que se complementam podem ser realizadas e podem acelerar muitos dos objetivos que você tem. Então, terminado essas 12 semanas, você realiza um objetivo que você vai escolher logo no início e você vai começar a trabalhar. Se você pergunta, mas depois de 12 semanas eu concretizo, depende só de você. Eu já tive pessoas que concretizaram em 5 semanas. E já tenho pessoas que estão comigo há quase 24 meses e não conseguem concretizar. E não é porque é grande ou porque é pequeno. É por causa do comprometimento, da compreensão do que significa o que você é, o poder que você tem, o que é o Criador na sua vida.
dentro de você. Até nas Escrituras, hoje ele está dentro. Chama-se Espírito Santo. Né? Isso aí. Jorge, eu te interrompi um pouquinho. Eu coloquei aqui, pessoal, confere aí comigo, Jorge. Eu coloquei aqui o contato, o link, contato.site, né, da tua página de captura para as pessoas poderem ver teu treinamento, não é isso? É essa mesmo? Dá uma olhada. Deixa eu ver. Eu estou aqui na página, pessoal. Ó, conheça a inteligência espiritual na prática. É isso, Jorge? Que ali ela vai poder se cadastrar, não é isso? É uma que tem três solicitações, né? O Isso. e-mail, o nome e isso. Essa daí Isso, eu isso aí. estou criando um grupo de pessoas que eu quero começar a ajudar e que depois elas vão poder optar se querem ficar no treinamento ou não. Eu vou, de antemão, ajudar. Né? A pessoa tem alguma coisa que está assim, complicando demais o seu dia a dia. Vamos dar uma olhadinha nisso, vamos dar um passo para fazer com que a pessoa comece a se conscientizar que há solução. Né? E, geralmente, tratar um assunto muito específico é tranquilo. O que eu faço no treinamento é para que você trate a sua vida até o último dia. Até o último dia da sua vida. E você vai mover montanhas, é assim mesmo. Você vai fazer coisas como Bezos lá fez, ou como Steve Jobs. Steve Jobs chegou um dia na Apple e falou assim, pessoal, é o seguinte, eu sonhei que eu preciso fazer um telefone que não tenha tecla mecânica. Ele tem que ser diferente, porque isso aí estraga demais a durabilidade do aparelho. Entra poeira, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Aí o pessoal olhou para ele, aquele monte de engenheiro, e falou assim, sim, mas você faz isso? Isso não é problema meu. Eu sonhei e quero, agora vocês se viram. Né? E o que nós temos o nascimento aí, então, desta situação? Do iPhone. O iPhone aí, né? Ele foi o primeiro, né? Como a maioria das coisas da Apple são as primeiras em relação a esse desenvolvimento. Mas o que eu quero trazer para vocês? Quando a pessoa inventou, por exemplo, a internet, não é que ela inventou a internet. A internet já estava aí. O que é a internet? É propagar no ar, que já está aí, uma onda. E você sabe que o homem já trabalha com ondas eletromagnéticas à vontade há muitos anos. Então, o que o cara fez? Ele usou para alguma coisa específica, para uma rede de computadores. E criou toda uma série de protocolos para dar segurança do que está trafegando ali. Então, a intuição que este cara teve, que colocou a internet no ar, foi de, olha, veja, é assim que se faz. É assim que se faz. É através de uma onda eletromagnética. O ar é um meio para fazer com que isso aconteça. Não é muito diferente de uma onda de rádio que você se conecta naquela estação que você gosta. A grosso modo, para que você entenda, eu estou colocando isso. Tecnicamente é bem diferente. Olha, eu não estou vendo muito tempo aqui para a gente falar de empresas hoje, né? Mas talvez, Roberto, exista aí uma possibilidade da gente um dia falar sobre empresas, sobre como equalizar, né? Como equalizar toda uma equipe com relação aos seus valores, que são os valores que a empresa quer, e fazer com que todos tenham a mesma visão de vida. A partir disto, esta empresa, ela alcançará o que ela deseja, se ela estiver com a visão, com o compromisso do seu criador, sendo executada, com missões que mantêm na direção e no sentido. E isso é feito de uma maneira, assim, relativamente confortável, mas precisa ser equalizada as pessoas. Quando uma empresa é muito grande, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos em empresas maiores, a gente escolhe o quê? Uma business unit, uma unidade de negócio da empresa, um departamento, digamos assim, e faz ali para 15 pessoas. E aquilo, então, vai mostrar a eficácia e eficiência dessa maneira de se trabalhar com relação a melhorar os resultados da empresa. E aí o negócio só vai em frente. Uma das coisas que eu mais amo mesmo, na inteligência espiritual, é que ela te conscientiza que realmente você é um ser colaborativo.
Então, você não tem que entrar no mercado para competir com um cara que está fazendo o que você faz. Ele pode estar fazendo porque o pai dele disse que tem que fazer aquilo, e não é a vontade dele. Ele pode estar fazendo por uma série de circunstâncias, mas se é a tua vontade, faça o que faz um atleta olímpico. Um atleta olímpico, ele quando ganha uma medalha de ouro, o que ele faz? Poxa, eu fiz aqui tantos minutos e tantos segundos, milésimos de segundos. Eu agora, para a próxima Olimpíada, eu tenho que ultrapassar o que eu já alcancei. Eu não tenho que estar olhando para o lado. Eu só posso, na realidade, competir só comigo mesmo no meu interno. No meu externo, eu só colaboro. Só colaboro. Muitas vezes, você é aquele que o pai exigiu que você abrisse esse negócio. Ache uma maneira de você fazer parcerias e se focar dentro do contexto naquilo que você gosta. Puramente naquilo que você gosta. A sua vida é outra. Já começa a mudar. Você tem dúvida do que gosta? Ou da orientação que você tem? Trabalhar com a personalidade. Hoje em dia, a gente tem testes maravilhosos que levam você a 720 possibilidades de se enquadrar em alguma coisa. Ou você gosta de estar com pessoas e você é do tipo social, ou não. Você é de um tipo artístico, quer viver mais isolado. E assim vai. Então, são 720 possibilidades que você tem para, pelo menos, cheirar, se é assim que eu posso dizer, o que está na sua vontade. Mas vai. Jorge, pessoal, olha só. Primeiro, continuar agradecendo sempre, que tem gente aqui já, né, desde o início, participando. Sensacional a participação de vocês. Podem mandar mais perguntas. A gente não está correndo ainda. Então, vamos aqui, estamos trabalhando, fazendo o que a gente ama. Essa é a primeira colocação. Podem perguntar mais. Respondi o Edson. Edson fez uma colocação aqui sensacional. A Alessandra falou, comprometimento é tudo. Comprometimento, em primeiro lugar, com a gente, com a sua vida, com você, com a sua felicidade. Comprometimento é tudo. A Alessandra arrebentou aí com essa colocação. O Edson colocou aqui, Jorge, né? Acreditar em si mesmo é a maior prova de fé. Perfeito, sensacional, Edson. Boa colocação também. Coloquei o link, pessoal. Nós somos dinossauro. O Jorge falou aqui, o pessoal fala geração Y, geração Z. Geração é baby boomers, é a nossa. Baby boomer, para tu ter ideia de como a gente está. Então tem bastante coisa colocada aqui. Outra coisa que eu estou aprendendo é o seguinte: primeiro, esse aviãozinho aqui embaixo. Continuar chamando mais gente. Por que isso, pessoal? Porque isso diz para essa inteligência artificial que o conteúdo é relevante, que outras pessoas vão se beneficiar com esse nosso conteúdo, que nós estamos ofertando aqui de forma gratuita e espontânea, porque é o nosso coração. A gente estava aqui, a gente tinha combinado, bora fazer um bate-papo, vamos ficar conversando, tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte, no meio do bate-papo, vamos fazer a entrega, literalmente, vamos entregar alguma coisa que a gente sabe que, além das pessoas que estão aqui agora, né, o vídeo fica na internet, e assim como aconteceu comigo, eu falo isso para todo mundo, em um dos meus momentos de perdido, sem saber o que, eu fui à internet, eu não era de internet, eu estou aqui, sei lá, 3, 4 anos que eu estou aqui, e profissionalmente tem um ano da pandemia que eu comecei a fazer mais coisas aqui dentro. Uhum. Então a gente era offshore, né? A gente trabalhava fora, a gente não era da parada, a gente estava off. Então a gente está aprendendo. Então eu sei que clicou aqui, chamou mais gente, o pessoal fica satisfeito aí. Agora tem uma coisa interessantíssima, pessoal. Aqui em cima, olha só, vê se meu dedinho tá legal. Aqui em cima está o meu nome. Você clica ali, vai baixar e vai aparecer o Jorge. É só você clicar para você começar a seguir o Jorge. Jorge Penteado, não é isso, Jorge? É o contato no Instagram, para que você possa... Para que você possa... No Instagram é isso? Jorge Penteado Mentor. Mentor. Então, deixa eu botar aqui, para eu poder colocar também teu link aqui. Então, pessoal, olha só. Sensacional você entrar, já começar a seguir o Jorge. Vai ter N vídeos lá com conteúdo profundo, muito profundo, que vão te levar a ter maior clareza dessa forma de pensar, dessa forma de entender como age, como nós somos espíritos, sem, como que eu posso dizer, sem dogmas. Abra teu coração,
escuta, e a gente tem uma premissa que é o seguinte: aquilo que é para você, tudo bem, o que não for, você descarta, não tem problema, mas se você puder ver nossos vídeos, né, entender o trabalho do Jorge, como ele bem falou, essa ideia de esse conhecimento que está chegando agora, que está tendo uma maturidade, um corpo, para que nós possamos entender o que é preciso fazer para que nós possamos evoluir como pessoas. E agora você falou, talvez não dê tempo da gente falar tanto sobre organizações, mas se você evolui como pessoa, tudo que está à sua volta vai evoluir. E o Jorge falou uma coisa agora que eu adoro, né? Eu acho que não sei se deu uma travadinha, vamos ver se deu uma travada, mas você faz um trabalho dentro de um setor da empresa. Pessoal, deixa eu ver se travou o Jorge. Travou, Jorge? Não. Deixa eu ver se travou. Não, deu uma travada aqui para mim, mas está me ouvindo bem? Está me vendo? Não, estou vendo bem, inclusive está com movimentação normal. Deu uma travada aqui para mim, vamos ver se volta aqui. Não, eu estou te vendo. Mas, tá me vendo e ouvindo? Todo mundo, pessoal? Coloquem para mim se vocês estão me vendo e ouvindo, que para mim o Jorge deu uma travada aqui. Jorge, eu estou te vendo, mas estou te vendo travado aqui na outra máquina também. Às vezes eu estou parado. Mas vamos lá. Pode ser. Você falou uma coisa agora interessante. Você pega um setor da empresa e trabalha esse setor nessa consciência espiritual, e esse setor se desenvolve tão bem, e essa energia vai se propagando para os outros setores, e isso você vai tendo um resultado maior dentro da empresa, um resultado melhor dentro da empresa. Não é isso? Contamina, né? Vai acabar contaminando. Justo. Vai acabar contaminando na empresa o restante da empresa, né? Agora, normalmente, quando se escolhe esse primeiro grupo a ser trabalhado, o que a gente faz? A gente precisa ter pessoas que são da alta cúpula da empresa, também dentro. Não digo todas que são da alta cúpula da empresa, mas pelo menos uma de grande credibilidade na empresa. Porque essa pessoa, ela vai notar a diferença que é você trabalhar levando em consideração a inteligência espiritual com relação ao que ela vem trabalhando já há algum tempo. Travou. Deixa eu ver se voltou aí. Voltou? Voltou. Mas você ainda continua travado para mim. Eu estou travado? Isso. Eu não tenho sinalização de nada aqui, está tudo bem aqui. Você está me vendo bem? Tudo tranquilo? Estou fazendo sinal de paz e amor, tá vendo? Sim, estou vendo, está tudo tranquilo. Estou vendo você se movimentando, falando. Agora tu vê, e o troço travou aqui. Mas vai, continua aí, Jorge, fala, continua. Então, o que eu preciso trazer para vocês com relação às empresas é que, para uma pessoa resolver a sua, digamos assim, a sua parte interna, para começar a buscar, levar para a sua parte externa todo esse conhecimento, já não é tão simples. Numa empresa são várias pessoas. Então, é por isso que você tem que começar num nicho dentro da empresa, com 5, 10, 15 pessoas. Ainda é um número bom de se trabalhar, onde você faz aquilo que eu disse, equaliza essas pessoas com relação a valores. Valores esses são os valores que o dono da empresa ou os sócios da empresa, se for o caso, estabeleceram lá na visão. Estão sendo utilizados para obter aquela visão. Os seus valores têm que ser os valores da empresa. Imagine, você que é um cara íntegro, não corrupto, entrar numa empresa que faz o quê? Distribuição de armas de fogo no mercado livre, entre aspas aí. O que você vai fazer lá? Você vai querer ter sucesso numa empresa dessa? É impossível, né? Então você precisa, até para escolher, você tem o direito de escolher a empresa para onde você vai. Então, quando você vê
grandes empresas, como essas que eu citei, HP, IBM, não sei o que lá, as pessoas querem trabalhar. Por quê? Porque são empresas que trabalham dentro de uma transparência, uma integridade, e que você vai poder, então, lá encontrar o seu espaço para crescimento, né? Por sinal, eu gostaria de deixar claro o seguinte, muita gente fala assim, mas não tem vaga. Se você está procurando vaga, procure na cúpula, porque tem pouca gente que quer realmente se comprometer e se coisas. As pessoas querem receber o salário e cair na sua zona de conforto. E você, se realmente quer e é capaz, porque você tem o Criador dentro de você, você vai lá e começa a estudar para já entrar no nível bem mais alto do processo, como um líder de um certo nível, né? E existe também o que eu chamo do líder espiritual. O líder espiritual é aquele que realmente faz de todos os seus liderados pessoas que vão para o caminho de líder espiritual. São pessoas que querem subir e querem que pessoas utilizem o espaço que ele ocupava. E nesse subir eles vão ter coisas novas, novos aprendizados. Não esconde o conhecimento em hipótese alguma. Ele agrega todo o pessoal que está naquela equipe. Não cria distensão entre eles. Cria, sim, o quê? Relacionamento positivo entre essas pessoas. Então, o líder espiritual é um pouco diferente de aplicar só as regras que nós temos da liderança que vem da administração básica. Você precisa botar o seu coração, o seu íntimo naquilo, como líder espiritual. E aí você vai conseguir fazer com que aquela equipe tenha resultados maravilhosos. Eu tive um tempo na minha vida que eu estava com praticamente 500 engenheiros abaixo de mim. Evidente que eu não tinha os 500 ligados diretamente a mim. Eu tinha 7 que estavam ligados diretamente a mim, esses tinham mais, cada um 7, e assim se propagava, porque nós estávamos fazendo um grande projeto de telecomunicações, onde a gente estava compatibilizando redes de telecomunicações de várias, digamos assim, gerações. Então, eu tinha que fazer a mais nova falar com a mais velha. Eu tinha uma equipe específica que conhecia muito bem a mais velha e a outra que conhecia a nova. E tinha um terceiro grupo ali que tinha que trabalhar no... Bom, isso para cá, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quando um projeto desse é vendido, o risco para a empresa é grande de não cumprir o objetivo. Mas só que os executivos estão, digamos assim, compromissados e se responsabilizam pelo resultado. Tanto é que alguns projetos que eu trabalhei, que foram maiores que centenas de milhões de dólares aí, são projetos que eles nos faziam colocar toda a nossa vida, toda a nossa atenção para cima deles. E tinha estas responsabilidades. Geralmente, esses projetos são assim, você me entrega até a data tal, o preço é X. Se você me entregar 2 meses depois, eu já vou ter 10% de desconto. 4 meses depois, eu vou ter 20% de desconto. E se bobear, você vai entregar todo o trabalho de 3, 4 anos de graça. Mas nós sempre conseguimos o contrário. Se eu te entregar antes, você me paga 10% a mais. Se eu te entregar 4 meses antes, porque num bom negócio sempre tem a contrapartida. As pessoas precisam se tratar da mesma maneira. O que eu quero para mim é o que você também deve querer para você. E assim a gente se entende e assim a gente faz os negócios, né? Mas, enfim, estou aqui divagando um pouco sobre uma parte da minha vida profissional e digo para vocês, tem muita experiência em 68 anos de idade, com 38 voando pelo mundo inteiro, né? Coisas que né? E é por isso que eu me intitulo mentor. Mas eu sei, eu tenho consciência. E tenho o meu mentor, na verdade, a minha mentora. Eu tenho esta pessoa. E eu recorro a ela se necessário. Enquanto que você pode ser mentor de muitos. Porque, infelizmente,
boa parte do mundo inteiro não está com a compreensão mínima de como as coisas acontecem dentro de si. Imagine fora, né? Fora dessa especulação. Então, tratar empresas é interessante demais. E eu até estou procurando agora nesse momento, uma empresa para fazer um projeto em que a gente vai colocar na prática isso, mas eu quero fazer um case. Os que eu trabalhei até agora são fechados. Então, é uma situação especial. Tenho que negociar com alguma empresa, nessa faixa de, no máximo, aí 15 funcionários, para trabalhar esse contexto e gerar esse estudo de caso que vai servir de referência para muita coisa com relação a isto que nós estamos falando aqui, espiritualidade, né? Inteligência espiritual. Bom, estamos aí, 1h49, né? Eu não tenho limite, eu gosto de falar, eu só tenho um compromisso 6h53 com a minha live. Se você quiser chegar... Não. Mas o que acontece, Jorge? Eu tô aqui olhando por telefone, né, que é onde começou a live, mas eu tô te ouvindo com um delay e tô acompanhando pelo computador. Tá sensacional, pessoal. Só que eu não tô conseguindo acompanhar e eu prezo pela qualidade do que vai ficar gravado, porque vai ficar gravado. Então, Jorge, sensacional tudo que a gente falou. Eu acho que, né, quase 2 horas aqui de entrega. O pessoal que chegou agora, gente, não deixem de assistir a live, vai ficar gravada. O início, o meio e o fim. Com esse cara que é espetacular, com esse ser humano fabuloso, esse mentor literalmente extraordinário, essa pessoa que está trazendo toda essa visão, que está trazendo todo esse conhecimento para você. E eu falei aqui, né, o pessoal já indicou mais gente, adorei. Pessoal, aqui em cima, para que você possa fazer parte da rede do Jorge, se conectar com ele, Jorge Penteado Mentor, no Facebook, no Instagram. Você está em todas as redes, não é isso, Jorge? Você está no Facebook, você está no YouTube, né? No Instagram, não é isso? No Facebook e no YouTube, o site chama-se Jorge Penteado apenas. É porque no... Jorge Penteado. Só Jorge Penteado. Porque no Instagram já tinha um Jorge Penteado. Então eu tive que mudar e eu coloquei o mentor para complementar. Ótimo, certo? Então, maravilha. Então, Jorge, você me perdoa, porque realmente eu não sei se é meu telefone, não sei o que aconteceu, mas enfim, eu agradeço muito, sensacional. Queria que você aproveitasse aí esses segundinhos, esses minutinhos, fizesse aí a sua despedida, que você falasse com o pessoal. Já falamos aqui teu contato, o teu treinamento, já falamos das suas redes sociais, e eu queria te agradecer muito, queria te dar esse tempinho aí, que eu não sei se é o Instagram que vai acabar derrubando aqui, que está dando uma travada, te dar esses segundinhos aí para você poder fazer as colocações finais aí, por gentileza. Ok. Eu só tenho que ser grato ao Criador do universo. Por quê? Porque ele nos deu essa possibilidade de hoje estarmos aqui conversando com pessoas como o Roberto, né, que eu considero muito pelo que faz, pela divulgação que ele dá a pessoas. E não só por essa divulgação, é por toda essa maneira que ele é, esse elan que ele tem de fazer as coisas acontecerem, né? Eu sou uma pessoa mais focada em algumas coisas, mas estou também dando os meus passos aqui há 6 meses nas redes sociais. E sei que tudo isso está num crescimento, assim como eu preciso crescer com relação a servir e servir cada vez mais. Isso faz parte da vida. Eu tenho sentido na minha vida. E eu vou até o último dia, literalmente, da minha vida, levando o quê? O servir a todos que estão me acompanhando, que estão ao meu redor. Mas agradeço demais. Roberto, você foi maravilhoso, abriu um espaço na sua live. Eu tenho as minhas também. Nós faremos uma no meu horário, você vai ter que acordar cedo, não tem problema. E aí você vai divulgar para as pessoas que a gente está numa parceria que é de colaboração, que é aquilo que é a tônica do momento. É isso que vai fazer o diferencial entre todos. Então, muito obrigado. E se alguém quiser um pouquinho mais amanhã, eu vou fazer uma live onde eu vou falar de propósito, objetivos e valores. Exatamente o que nós falamos um pouco aqui hoje. Só que lá eu tenho uns exemplos diferentes
e tem uma, digamos assim, um viés para que você entenda também, se quiser, de uma outra maneira. Te agradeço, do fundo do coração, Roberto. E vamos lá, Eu que sou muito... vamos juntos dar sentido à nossa vida, vamos juntos chegar no propósito. Com certeza. Jorge, obrigado. Eu estou aqui tentando conciliar, mas gratidão eterna. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que você tem uma agenda lotada, eu sei que você está aí no momento de lançamento, de treinamento, as mentorias que você tem feito, eu te agradeço muito, muito, muito. Pessoal, amanhã cedo o Jorge está na live, 6h53, não é isso, Jorge? Só para confirmar, 6h53 no teu canal no Instagram, não é isso? No Instagram, no YouTube e no Facebook, nos 3. Maravilha. E eu estou aqui tentando ouvir o retorno. Pessoal, agradecer a todos vocês, convidar vocês a toda terça e quinta, às 20 horas, estarem aqui no meu canal. Eu devo estar ou no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, né? Também a gente avisa antes, para você conhecer pessoas maravilhosas como o Jorge, conhecer todo um trabalho voltado ao desenvolvimento humano e empresarial. Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito, desenvolver pessoas e desenvolver negócios. Você pode me encontrar também no meu site, né, encontrar todas as informações a meu respeito, americasmentoringgroup.com.br, americasmentoringgroup.com.br. Você encontra isso no meu Instagram, lá no Linktree, né, @coach Roberto Martins. E desde já agradecer a todos vocês. Jorge, prazer enorme, me perdoa não estar conseguindo te escutar tão bem para poder fazer um fechamento legal, mas eu te escutei aqui um pouquinho, mesmo com um delay. O carinho, o respeito, e uma coisa que eu adoro muito falar, que é a honra. Me sinto muito honrado de estar participando aqui desse estágio, desse período da sua vida também, desse desenvolvimento. É uma honra para mim muito grande, uma honra muito grande. Sou muito grato. Muito obrigado, então, Roberto. E vamos avançando com isso que nós temos para trazer para as pessoas, para que elas possam ter uma vida abundante, próspera, mas sabendo de que maneira chegam lá. Valeu, meu querido. Pessoal, obrigado, beijos. pessoal. Vou desligar. Obrigado, querido. Igual eu falo aqui, vou desligar essa bagaça e vou tentar gravar agora aqui. Pessoal, um abraço. Jorge, um abraço. Fiquem com Deus.